seja convosco. Amém. Amém. Que alegria vê-los servindo ao Senhor. É claro que quando falta alguém, o coração dos irmãos se entristece, porque não viu essa pessoa para se assentar, porque gostaria de estar perto. O coração do pastor se entristece, porque a gente queria ver aqueles que a chuva atrapalhou, que não estão aqui hoje. Mas maior é a alegria de vê-los que aqui estão, porque estão mantendo a sua fidelidade para com Deus, se alimentando da palavra e tendo oportunidade mais uma vez de crescer emocionalmente e espiritualmente, não é verdade? Gostaria de convidá-los a fecharem seus olhos, não se distraírem, conversarem com Deus. Entrega ao Senhor todo esse louvor que você cantou agora. Senhor, é para Ti, Senhor. Entregamos ao Senhor todo esse momento de adoração e de louvor, que faz parte do nosso culto racional a Ti. Um momento que tiramos para cantar, exaltar, elogiar as maravilhas do Teu nome através do louvor. Isso é uma permissão, Senhor, que os anjos queriam levar a palavra, adorar, e tiveram, Senhor, parcialmente, mas nós temos toda a liberdade de Te adorar, e por isso nós agradecemos essa Sua generosidade. Entregamos a Ti esse momento, como também pedimos, Senhor, entrega a nós o momento da palavra. Nos entrega, Senhor, a Tua palavra em nosso coração. Espírito Santo, eis-me aqui, ministra no meu coração e nos meus lábios, para pregar somente aquilo que o Senhor deseja, para a Tua glória e para o nosso benefício e crescimento. Assim clamamos pela Tua unção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Que bom. Glória a Deus. Eu admito que quando eu preparei essa palavra, e vamos já entrar na palavra, eu vou falar o título para você. Aos que estão em casa, bom dia, paz seja convosco. O tema dessa palavra é: manter o paradigma errado é fatal. Manter o paradigma errado é fatal. A tradução da palavra paradigma, a explicação dela é um exemplo ou um padrão a ser seguido. Esse é o paradigma. Um exemplo ou um padrão a ser seguido. Um dos paradigmas do cristão: ir à igreja aos domingos para falar com Deus ou para receber de Deus. É um paradigma. Às vezes nós mantemos algumas coisas em nossas vidas porque achamos que aquilo é muito importante, ou porque simplesmente herdamos. Já ouviu aquelas pessoas que dizem assim: meu avô era assim, minha mãe era assim, eu vou ser assim, vou morrer assim? São paradigmas que trouxeram para eles métodos de vida, padrão, que ele admite que eu preciso seguir aquilo, como aquelas pessoas que herdam alguns paradigmas que são pecaminosos, que substituem a glória de Deus, que tentam substituir, como são os casos das superstições. Mas para aquela criança que foi criada assim, se tornou adulto, se ela deixar o chinelo virado, quem morre? A mãe, não é isso que dizem? Então algumas coisas vão substituindo, são paradigmas que substituíram o paradigma correto, que é: se eu quero saúde para minha mãe, eu peço a Deus. Se eu quero que minha mãe seja curada, eu peço a Deus. Não é o fato de eu desvirar um chinelo, isso é um paradigma que precisamos, nós cristãos já quebramos, mas eu estou dando exemplo de paradigmas que precisam ser quebrados. E um dos paradigmas do crente é que, se ele pregar, se não houver uma mensagem de vitória, uma mensagem que fala a respeito de prosperidade, então o culto não foi uma bênção, porque eu queria sair de lá com uma palavra de vitória.
quando eu preparei essa mensagem, quando Deus me deu essa mensagem, a honra, a glória é de Deus, eu sou o servo, eu fiquei pensando, Senhor, mas cadê a parte da vitória? Por quê? Porque o nosso paradigma automaticamente procura aonde vai estar a palavra, no meio de toda essa palavra que traz uma alegria para o povo de te servir. E Deus foi ministrando ao meu coração. Aí quando chega o irmão Luciano, e aquele que vai ministrar o louvor, a ministrar a abertura, eles não estão em comunicação falando, pastor, eu vou fazer isso, e a gente vai montando um esquema de convencimento. Não. Eles têm a liberdade para escolher o versículo, o capítulo, os cânticos, porque essa liberdade ela está atrelada à vontade de Deus. Ele tem o compromisso de orar para que isso seja efetivamente a voz de Deus no lábio do ministrante. O grupo tem o compromisso de orar, de jejuar, para que efetivamente o grupo de louvor leve a igreja juntos em adoração. Sendo assim, nós entendemos o pregador, o ministro, o que vem aqui orar, que ele não está acima de ninguém, ele está caminhando junto com todos em direção ao céu, e também em direção à adoração, em direção à oração de pedidos de perdão, de cura, de prosperidade, porque tudo isso faz parte. E o tema de hoje é manter o paradigma errado é fatal, porque algumas pessoas dizem, eu nasci assim, eu vou morrer assim. E esse assim, entre o nascer e o morrer, é fora da vontade de Deus. Coisas que precisam ser mudadas. Outras não podem ser mudadas, porque Deus é imutável, e aquilo que Ele declarou como pecado lá no Jardim do Éden, já deixou de ser pecado? Não. Nós não somos arcaicos, mentes fechadas, ou não aceitamos, não é isso. Mas nós temos um padrão que vem de Deus. E quando eu ouvi o irmão Luciano lendo essa passagem, eu fiquei pensando em Naum, e eu vou reproduzir alguns textos, alguns trechos para você, falando sobre Naum capítulo 1, dizendo assim no versículo 2, o Senhor é Deus zeloso, cheio de vingança e ira, e vinga-se de todos que a ele se opõem, e reserva sua fúria para os seus inimigos. Olha que palavra difícil para a gente compreender, se nós viermos para a casa de Deus pensando no nosso paradigma, nos ensina, nos é natural, Deus é bom, Deus é amor, Deus é bom, Deus é Pai. E aí a gente chega na casa de Deus e escuta assim, Senhor é Deus zeloso, cheio de vingança e ira. Ele reserva as fúrias para os seus inimigos. Aí passa por alguma parte de bondade, e a gente vai chegar num outro trecho que diz, passa por alguma parte de correção, aliás, desculpe, e chegamos a um trecho: o Senhor é lento para se irar, mas tem grande poder, e nunca deixa de castigar o culpado. E a gente esperando, Senhor, eu vou lá, eu quero ouvir que o Senhor é bom, que as coisas vão acontecer na minha vida, mas não mudamos alguns paradigmas que constantemente nos fazem pecar. E ainda que a palavra diga que o Senhor é lento para se irar, não está dizendo que Ele não se ira, quer dizer que Ele demora, que o favor dele ao nosso respeito, Ele se alonga, Ele é longânimo para se irar contra nós. Mas isso pode acontecer, o Senhor pode irar-se com o seu povo? Pode, porque a palavra de Deus mostra isso. E às vezes nós vamos no mesmo barquinho sempre, do Deus da glória, do Deus de amor, do Deus salvador, e esquecemos de observar que é um Deus que olha detalhadamente aquilo que pensamos. Um Deus que, diz a palavra, esquadrinha o nosso coração. Sabe o que é esquadrinhar? Eu vou dar um exemplo disso para quem está tentando desenhar ou está aprendendo a desenhar. Uma das coisas que o professor de artes vai fazer ele comprar é um caderno todo quadriculado.
Porque quadradinho por quadradinho ele vai olhar no original e naquele quadradinho tem uma curva. No quadradinho do caderno dele ele vai fazer a mesma curva. No outro, no original, tem uma curva para a direita. No quadradinho dele ele vai fazer passo a passo para que não fique defeitos, falhas ou faltas naquele desenho. E olhando detalhadamente, quem aprende a desenhar consegue fazer uma réplica perfeita, porque ele esquadrinhou, ele não deixou falha para procurar algo no original. Deus esquadrinha o seu coração. E quando falamos de coração, pode imaginar que está incluindo aí a tua mente, as suas atitudes, é porque no coração se aglomera a limpeza ou a sujeira que você atrai para você mesmo com os seus atos. E Deus começa a olhar pedacinho por pedacinho. Então não adianta termos um pecadinho de estimação e dizer: esse aqui eu não vou me livrar dele porque meu pai já fazia isso, minha mãe já fazia isso, sabe? Paradigmas que precisam ser quebrados. Não, eu sou assim porque o meu temperamento é assim. Pisou no meu carro, eu falo mesmo, e Deus está mandando você se calar. Não, mas é que eu não suporto certas coisas. Tem coisa que eu suporto, tem coisa que eu não suporto. Eu sou assim. Você casou comigo e sabia que eu era assim. Eu cheguei na igreja, vocês me receberam assim. Por que agora eu tenho que mudar? Porque a palavra de Deus diz que Ele vai esquadrinhar o teu coração. E Ele vai procurar lá a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Ele vai olhar lá o que vai encontrar que é para adoração e o que vai encontrar que é para perdição. E tem mentalidades que precisamos nos livrar delas. Não podemos culpar o nosso passado dizendo assim: minha mãe sempre falou que eu era nervosa, meu pai sempre falou que eu era nervoso. Não podemos levar isso para a nossa vida como desculpa para aquela pessoa que nos tornamos. Porque o seu pai, a sua mãe, o seu passado, o seu paradigma não vai ser julgado. O que será julgado no dia é única e exclusivamente você. E nenhuma desculpa que envolva os outros vai ser suficiente para você entrar no céu carregando um pecado. E diz assim: o Senhor é lento em irar-se, mas tem grande poder e nunca deixa de castigar o culpado. Demonstra o seu poder no vendaval e na tempestade. As nuvens são poeira debaixo dos seus pés. A sua ordem, os oceanos secam e os rios desaparecem, os pastos verdejantes de Baçã e do Carmelo se esvaem e os bosques do Líbano murcham. Quando a gente entra na igreja pensando em escutar uma palavra hoje, eu vou sair carregando a minha prosperidade, a minha cura, a minha bênção. Deus está falando assim: eu tenho poder para fazer tudo isso, mas tenho poder também para desfazer tudo isso. O Senhor Deus fere e cura, mata e ressuscita. Isso depende da vontade dele e daquilo que nós plantamos. Porque se fazemos aquilo que ele pediu, ele cumpre a promessa que ele nos fez. Mas continua sendo um Deus de amor, e continua sendo um Deus que se ira, e continua sendo um Deus que não deixa de castigar o culpado. Quando nós conseguimos nos livrar da culpa, quando há arrependimento, profundo desejo de não mais cometer aquele pecado, e nos entregamos ao Senhor e confessamos: Senhor, eu fiz, eu errei, eu estou arrependido. Então Deus vai lá e perdoa os nossos pecados, lança no fundo do mar, não pega mais de volta. Quem costuma pegar o pecado antigo? Nós mesmos. Erramos, pedimos perdão, nos reconciliamos, nos reajustamos. E não estou dizendo que isso é uma falsidade, muitas vezes de coração. Meia hora depois estamos lá pescando no oceano, a mesma velha criatura, o mesmo velho pecado, mas nos esquecendo que o Senhor falou que Ele se ira. E nós cantamos aqui que se abra os céus. A nossa fé está em nosso Deus. Não é esse aqui, esse aqui mesmo. Peguei a cópia aqui que eu tenho um trecho. Nós cantamos: Tu és bem-vindo aqui em nosso coração, toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem,
face a face com o Senhor. Olha, nós estamos falando de um Deus glorioso, que és bem-vindo e que Ele tem que tomar a direção do nosso coração. Então Ele vai ter que esquadrinhar, Ele vai limpar, Ele vai purificar, porque Ele não divide a glória nem o espaço dele com ninguém. E se Deus está presente, o mal tem que sair. E se o Senhor entra e purifica, o espaço é dele. Mas diz Deus, fogo consumidor, sem impedimento vem. Deus, como fogo consumidor, Ele consome as impurezas, Ele tira de nós a mentalidade retrógrada, Ele tira de nós os pensamentos impróprios, os pensamentos impuros, desde que nós permitamos que o fogo consumidor, o fogo purificador, faça diferença em nossa vida. Mas daí cantamos assim: sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus, que se abram os céus, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Quando você canta, olha, sopra sobre mim, fogo consumidor vem no meu coração, que se abram os céus, para dizer que não haja impedimento para esse Senhor purificador vir sobre a minha vida, e que a nossa fé está em nosso, esse é o nosso paradigma. A nossa fé não está nas imagens, a nossa fé não está na palavra do homem, a nossa fé está em quem? Em Deus. Esse é o paradigma correto, um dos. Mas muitas pessoas mantêm os paradigmas errados, acreditam na escultura, porque não é um sinal de respeito. Não, o nosso respeito está em termos fé em nosso Deus. E não tem para onde correr, porque quando chegar lá no final da vida, ou no decorrer da vida, as coisas podem mudar na sua mente, podem mudar no seu dia a dia. E se você não for servo de Deus, se você não estiver baseado na palavra de Deus, você entra em pânico, entra em desespero, porque você não sabe realmente a quem recorrer. E é por isso que a palavra de Deus diz: verás a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Ver essa diferença não é só as pessoas verão a diferença entre o que serve. Deus vai ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas tem uma coisa: você, eu, vamos ver pessoalmente a diferença se nós servimos a Deus ou não servimos. Você quer um bom exemplo da sua própria igreja, que você não vê mais aqui nos bancos? A pastora Amparo não tem mais uma condição física de estar na casa de Deus, mas tem uma condição espiritual de se manter diante de Deus, tem uma condição emocional de se manter na presença de Deus, tem uma condição racional, além do espiritual, de se manter na presença de Deus. Chegou na idade que está, sem poder sair do portão para fora, mas se você chegar lá, ela vai te dar um conselho cristão, vai fazer uma oração por você, e você vai ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Isso vai da sua caminhada. Sabe, nós vivemos num padrão de sociedade hoje, que foi até apelidado, e agora tem psicólogos falando sobre isso, e não é uma situação brasileira, é uma situação mundial, mas no Brasil ganhou o nome de geração mimimi, não é? Geração de mimizentos, mas porque o padrão da sociedade foi alterado, o padrão de criação foi alterado, e isso veio trazendo consequências, que hoje temos uma sociedade imediatista. O que antigamente vivia muitos anos com a mesma calça jeans, depois dele usar 2 vezes, ele fala: já não posso ir para a balada, para a igreja, ou seja lá para onde for, com essa mesma calça, porque eu já usei ela 2 vezes. Ou isso não acontece? Uma sociedade que está vivendo full. Se ele vai comprar, ele quer agora. Se ele quer uma resposta, ele quer agora. Ele vai entrar no Mercado Livre, ele vai procurar lá, 5 dias, 10 dias, prazo de entrega, full, esse aqui, entrega hoje ainda, esse que eu vou comprar. Por quê? Porque nós estamos sendo doutrinados e estamos entrando. Se você quer fazer uma pesquisa, antigamente para se fazer um trabalho escolar, uma pesquisa,
Eu que era criança saía aqui da Rua Larga, da Vila Sabrina, onde tem a feira de sexta-feira, ia caminhando até a biblioteca da Vila Maria. Chegando lá, para minha infelicidade na época, foi proibido tirar xerox dos livros. Então eu sentava de manhã, e às vezes ia das 9 da manhã que eu fui a pé, até quase 5 horas da tarde, copiando uma folha de papel, mas tudo aquilo que era importante para o meu trabalho escolar. E depois voltava a pé. Você consegue ver os seus filhos fazendo isso hoje? Porque nós estamos numa sociedade que os paradigmas foram mudados. E eu não estou dizendo que o seu filho está errado isso. Temos que ver até onde isso não vai influenciar no ser humano que somos. Aí é uma questão de se olhar. A gente vai conversar alguma coisa, até a mulher do Google se intromete. Oi, desculpe, não entendi. Eu estou falando com a minha esposa, não estou falando com ela. Porque ela tem sempre alguém querendo te dar uma informação. Nem que seja o seu celular ali do lado, você que está querendo te dar uma informação. Temos que tomar cuidado, porque a Bíblia diz assim: as más conversações fazem o quê? Corrompem os bons costumes. E às vezes nós vamos nos munindo de informações que não são bíblicas, que não são da vontade de Deus, que não estão de acordo com a vontade de Deus, mas que a sociedade está montando como um paradigma correto. Nós temos que respeitar, concordo. Agora temos que aceitar, temos que fazer, temos que agir de acordo com aquilo que a sociedade prega. Se estiver fora da palavra de Deus, está fora do nosso projeto de salvação, está nos conduzindo ao inferno. E temos que tomar esse cuidado, porque nós estamos vivendo uma época que as pessoas procuram religiões com respostas imediatistas. Olha, vem aqui, que aqui você dá 100 e ganha 1000. 10 vezes mais. Você entra doente e sai curado. Veja, eu não estou dizendo que Deus não faz essas coisas. Dentro da vontade de Deus, Ele faz o que Ele quer, Ele é Senhor. E às vezes você realmente precisa, e Deus abre as portas e sai para você bênçãos abundantes. Mas tem Deus, e você escutou aqui a irmã Vanessa, a pastora Beth, já me escutou pregando sobre os mesmos detalhes, que tem vezes que você clama e Deus diz, espera, e Deus diz, não, ou Deus se cala. E aí, como é que fica a igreja que tem aquele paradigma dizendo que Deus é assim, você está sempre, Ele é obrigado a te dar 1000. A Bíblia diz que Ele não é obrigado a nada. O Senhor cumpre a palavra dele, isso é diferente. Não temos o poder de pôr um Deus tão grande, não existe parede tão grande a qual possamos imprensar um Deus tão glorioso. Você entra doente e sai curado. Muitas vezes. Às vezes você nem entra. Você toma uma atitude, eu vou mudar de vida, Deus te cura. Mas isso é da vontade dele. Uma sociedade que não aceita confronto. Se você dizer não para uma criança, ela vai ficar o quê? Traumatizada, porque você disse não. E nós aprendemos a base do sim, do não e da varinha. No caso do meu pai, da cinta. E eu não fiquei traumatizado, eu fui abençoado, porque eu aprendi que os confrontos da vida vão me derrubar se eu não for forte o suficiente mentalmente para aceitá-los. Se você não receber o que quer, como quer, quando quer, você então tem o direito de processar todo mundo. Sentimos-nos às vezes, pelo que a sociedade, pelo paradigma atual, que nós somos o rei e todo o resto da humanidade é servo. Você está vindo na sua mão de direção, direitinho, na velocidade de 30 por hora, 40 por hora que diz a via, na sua via, com o seu carro e a sua família. Vem um motoqueiro na contramão de direção, acelerando, empinando, e quem tem que sair para ele passar? A gente. Porque se a gente não passar, ele vai esbagaçar no carro da gente, e você ainda vai dizer, vão dizer assim, você atropelou o motoqueiro. O que é isso? Pessoas que removeram os limites antigos de bom senso, de idoneidade, de capacidade fingem que não tem capacidade de raciocínio, porque você é o servo, ele é o rei, você que saia, porque agora é a vez do rei passar.
Mas o que isso tem a ver com crescimento espiritual como igreja? Nós vamos chegar lá biblicamente. Sabe a pessoa que chora o tempo inteiro, está bicudo, está emburrado, porque todos devem dar atenção, todo mundo deve dar colo. Se alguém fala mal dele na rede social, misericórdia, entra em desespero, posta lá 300 coisas, porque não apoiaram, não fui apoiado, não fui apoiada. Ninguém tem obrigação de apoiar ninguém. O paradigma diz agora que você é obrigado a dar like, e até os crentes estão preocupados com like. Mas o like do louvor, o like da mensagem, o like da irmã que postou, o like da igreja tal. O meu like, em primeiro lugar, é para o Senhor. Se Deus, por sua... Outro dia eu estava conversando com a irmã Vanessa, que a gente estava analisando, nós temos lá, acho que mais de tem 130 mensagens, entre mensagens e louvor lá gravado. E ela falou, poxa pastor, os irmãos da igreja não têm assistido. Eu falei, eles assistem pessoalmente. Às vezes ninguém comenta. A gente estava falando sobre essas coisas. Eu falei assim, a nossa parte nós fizemos. Colocamos lá à disposição para quem quer ser alimentado espiritualmente. É mais uma forma. Agora Deus vai usar como quer e quando quer. A diferença desse nosso diálogo é que tem pessoas... E você viu isso aí não tem muito tempo, jovem, que alguém fez um comentário na internet, ele se matou, porque ele se sentiu ofendido, ou seja, ele nunca foi treinado a receber algo que contrariasse o seu ego. No mundo que nós vivemos, não ter o ego contrariado, você não estar pronto para isso, então você vai se perder rapidinho. Porque quando o Senhor te apoiar, você vai saber que o inimigo está te contrariando. Quando o Senhor der like para você, você vai saber que o diabo está fazendo assim e está postando coisas. Estou falando na mesma linguagem, mas a verdade é, devemos estar preparados para a luta, para a dificuldade, porque a Bíblia diz, todos os dias da sua vida estarei convosco. Mas também diz o que a respeito das lutas? Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas diz lá que nesse mundo tereis aflição. Diz, se todos os dias da tua vida forem bons, prepare-se, porque haverão dias maus. A Bíblia está nos ensinando que esse paradigma de que tudo é perfeito não existe. Perfeito é Deus. Quando falaram para Jesus que ele era bom, ele estava aqui em carne e osso, ele falou, bom não, bom é o Pai. Percebe que estando nesse mundo não vamos estar rodeados de pessoas boas, mas devemos estar preparados. Uma geração que não aceita correção, não aceita não ser apoiado, tudo ofende, não aceita escutar a verdade. Sabe o que aconteceu com essa geração? Ela aceitou a farsa da mudança dos limites. E aí eu vou entrar no versículo bíblico que sustenta tudo isso que nós conversamos, que está lá em Provérbios capítulo 22. Provérbios 22, 28. Salomão está falando uma grande verdade, e a Bíblia diz que nunca houve, nem haverá homem mais sábio que Salomão. Então, tome a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Tome muita atenção no que diz esse versículo. Provérbios 22, 28, quem achou, diga amém. Amém. Não removam os marcos antigos que puseram os teus pais. Ou numa outra versão, na linguagem de hoje, não mude de lugar os marcos de divisas de terra que os seus antepassados colocaram. Nós vamos falar aí de duas situações, duas aplicações, e uma ela é literal, e a outra ela entra no sentido figurado na questão do paradigma. Quando a palavra diz, não removam os marcos antigos que puseram seus pais, falando literalmente, é que não deveria mudar a cerca da sua propriedade. Ele tinha uma terra, e o pai dele já tinha delimitado aquela terra, e o próximo, o filho, não deveria alterar aquela cerca, a fim de ganhar um pedacinho a mais de terra. Lá no mundo árabe, nos mundos antigos, sabe como era feita a demarcação de terra? Eles simplesmente colocavam várias
pedrinhas, pedras, rochas, ia colocando-se uma do lado da outra, uma do lado da outra, de espaço em espaço. Aquilo delimitava até onde você podia ir, porque dali para frente já pertencia a outra família. E seria muito fácil nessa marcação você ir lá e fazer assim, ó, um pouquinho em cada pedra, ó, um pouquinho em cada pedra, dia por dia, ano por ano, um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. Quando chegasse a próxima geração, não ia ter ideia de quanto perdeu, porque a irresponsabilidade, o furto, o mal intencionado foi tomando posse daquilo que não era dele. Então a primeira tradução desse versículo ela é literal. Olha, seu pai colocou um marco lá, respeite, não mude esse marco, não remova os limites antigos, diz em uma versão. E a outra aplicação ela é figurada, ela trata-se de uma aplicação moral. Os teus pais têm a tendência de serem mais os pais têm a tendência de serem mais conservadores, e os filhos têm a tendência de ser mais o quê? Liberal. Sempre o pai é um careta, na linguagem muito antiga. Minha filha vai falar, pai, isso não existe mais, né? Ninguém usa mais essa palavra, é da época do Roberto Carlos, os caretas, né? Mas o pai é sempre o mais careta, o mais retrógrado, e o filho é sempre o mais liberal, que fala assim, não, mas se eu posso fazer isso, eu posso fazer assim. E sabe o que aconteceu? Foram surgindo igrejas que foram mudando os seus marcos, tirando a divisa antiga, mas aquilo que Deus determinou que era pecado, continua sendo pecado, o que era errado, continua sendo errado, o que era impuro, continua sendo impuro, o que era santo, continua sendo santo, mas a divisa disso está na mão de Deus. E as igrejas começaram a deixar o mundo entrar para dentro da igreja, sobre a desculpa de ganhar o mundo. Nós aceitamos a música mundana, a atitude mundana, a roupa mundana. E a Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se, mas Ele não deixa o culpado por inocente. E quando nós abrimos o nosso coração, a nossa casa, para dizer assim, não, eu vou permitir porque vou usar um extremo, aí você pode tirar o seu próprio parâmetro. A mãe disse para mim assim, eu autorizei, meu filho tinha vontade de fumar maconha, e eu autorizei que ele fumasse sempre que quisesse no quarto dele, porque eu prefiro ele aqui em casa usando droga do que lá fora, no meio dos maloqueiros, segundo ela. Aí eu pergunto para você, o limite foi removido ou não foi? Qual era o ideal desta mãe? Mostrar para o filho os malefícios da droga, o final de todo aquele que entra nesse mundo, a tendência terrível de ter todo o seu ser contaminado pela próxima droga, pelo próximo uso, o que acontece com quem vai comprar, com quem vem, e olha, inúmeras coisas que poderia ter mostrado ao filho, mas ela mostrou assim, filho, tudo bem, você pode ter os seus neurônios queimados, desde que seja aqui pertinho da mamãe. Esse é um exemplo que nós às vezes vivemos dentro da igreja em outras formas. Vamos aceitar esse pecado, vamos aceitar essa situação sem que haja nenhuma correção, porque é melhor ele aqui na casa do Papai do Céu do que lá fora. Lá fora ou aqui dentro, em pecado, continua caminhando para a perdição. O filho fumando lá fora ou dentro de casa, ele continua tendo seus neurônios torrados. E isso que nós precisamos entender, sabe? Isso é o que? Caíram na degradação moral, hoje buscando cada vez mais mudanças, corta a língua no meio, tatua até o branco do olho, tem prazer em ser chamado de demônio, de diabão e de outras coisas que mostram uma semelhança que ele deseja ter com Satanás. São direitos, é direito da pessoa, ela pode fazer isso. Não é direito legalmente se amputar, mas se amputa a orelha, amputa o nariz propositadamente. Mas por quê? Porque os limites foram removidos. Antigamente você olhava numa sociedade e se tivesse um diferente daquele, ele era reprimido por aquilo. Mas acontece que ele era reprimido, mas ele não chegava a cortar fora a sua orelha e o seu nariz. Porque não era reprimido, ele tinha aprendido o que era correto para uma sociedade. E nós perdemos isso muitas vezes até dentro da igreja. Temos que aceitar
aceitar o que chega diferente, temos que aceitar. Temos que falar do amor, temos que falar. Ele precisa entender o amor transformador de Jesus. Precisa, e se nós não abraçarmos, não acolhermos, essas pessoas diferenciadas da sociedade não vão entender, não vão receber. Mas uma vez aqui dentro, o poder, o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, transforma as vidas. Se as vidas não forem transformadas, é porque Deus ainda não habita naquela vida. Mas sabe o que aconteceu? Eles removeram os limites, e aquilo que era assim, até aqui é santidade, daqui para lá é pecado, começaram a fazer o contrário, puxar as pedras para cá, para que o pecado começasse a invadir o campo da santidade. E Deus falou assim: não remova os limites antigos. E você vai achar limites de monte na palavra de Deus, e não dá tempo da gente ficar passeando neles, mas você sabe o que é certo e o que é errado. E isso, nos dias de hoje, é falta de raiz. Nos dias de hoje, os vencedores não são feitos pelo que eles sabem. Nós vivíamos numa época que se a pessoa sabia fazer algo, aquilo ia se reproduzindo, porque nunca mudava. Quem fazia algo, aquilo era o certo, aquele era o jeito de plantar, aquela era a época de plantar, fora daquele mês não dava certo. Então, nos dias de hoje, os vencedores não são mais feitos daqueles que sabem. Sabe por quê? Eu vou explicar isso. Porque você só plantava no mês tal. Fora daquele mês, o milho, ele dava caroço. O milho morria. Hoje, você planta naquele mês, que era o que os antigos sabiam, planta no outro mês e planta no outro mês, porque ele recebe um tratamento adequado para suportar o inverno, o verão, a primavera. Você pode plantar em fases diferentes. Então aquele conhecimento antigo ficou obsoleto. Se você for plantar só naquela época, o fazendeiro não vai dar conta de pagar as dívidas, mas se ele tiver o ingrediente adequado, ele vai plantar em várias outras épocas. Então hoje, quem vence nos dias de hoje são aqueles que têm capacidade de aprender, não os que sabem, porque aquilo que você sabe fica obsoleto. Ah, pastor, então isso é remover? Não. Entre as coisas que a palavra de Deus nos dá como limite, ela nos dá aprender mais de Deus, nos fala para todos os dias meditar nessa palavra. Deus está falando: você não sabe tudo sobre a palavra. Ah, mas você é pastor, não sei tudo sobre a palavra. Ah, mas o irmão, todo mundo sabe tudo. Nós precisamos meditar de dia e de noite, até que essa palavra comece a fazer parte da gente, e só vamos ser varoas perfeitos quando estivermos na glória. Enquanto isso, estamos em constante aprendizado. Portanto, o vencedor de hoje é aquele que tem capacidade de aprender, não aquele que diz: eu já sei. O já sei fica obsoleto. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Aí eles falam assim: mas o universo, que é o universo, está em constante mudança, não é isso? O universo está em constante mudança, porque o Deus Todo-Poderoso fez um universo vivo. E nós não podemos usar a desculpa que o universo muda, nós devemos mudar também, não os limites, porque o nosso Deus é imutável. O universo que Ele criou está em constante mudança, mas aquilo que Ele diz que é certo vai continuar certo, e o que Ele diz que é errado vai continuar errado, porque a palavra de Deus não muda. Você conhece a palavra integridade, moral, retidão, praticante da paz? Isso tem que fazer parte da vida cristã. Eu estava conversando esses dias, e uma pessoa falou: vai dizer que você não estava num grupo de homens formados, e aí eu falo assim: vai dizer que você nunca roubou, nunca pegou um troco que alguém te deu a mais, e você viu que estava mais e guardou? E o outro, mais novo do que aquele que estava dizendo, hierarquicamente ainda abaixo daquele lá, falou assim: não, eu nunca fiz isso. Não acredito. Virou um debate que as pessoas não acreditavam naquilo. E eu fiquei pensando que eu aprendi esses limites da minha infância. Quando eu fui pagar as coisas, eu era pequenininho, ia na padaria, antigamente os pequenininhos saíam para fazer compra, né? Aí eu ia lá, dava o dinheiro, vinha a mais, eu já aprendi: se derem o troco a mais, devolve. E quantas vezes não acontecia isso? Eu lembro que eu cheguei numa padaria que não, acho que nem existe mais aqui na Vila Sabrina. Mas por quê? Porque eu sou não, é porque eu tinha aprendido o limite
que os meus pais impuseram a respeito do que era santo e o que era profano, e que o fato de roubar, enganar, pegar aquilo que não era meu era pecado. E aí eu lembro que o português, dono da padaria, me deu um troco, e eu conferi o troco e falei para ele assim: ó, esse aqui você deu a mais. Sabe o que aconteceu daquela experiência? Ele falou: ô menino, desculpa, muito obrigado, aquele jeito de português que fala alto. Chegava na padaria de manhã, não é como hoje, tinha uma fila imensa, a padaria abria às 4:30 da manhã, você ia lá às 7 horas da manhã, ou perto da hora de ir para a escola, a fila estava gigante, o atendimento não era como é hoje, então os mais antigos lembram disso. Aquela fila enorme, o português falava: não, você não, pode entrar aqui, se serve, pega o que você quer, põe o dinheiro no caixa e pode ir embora, não precisa esperar na fila não. Eu entrava, pegava o meu pão, pegava o meu leite, via quanto dava, punha o dinheiro no caixa, pegava o meu troco e ia embora, sem que ele sequer voltasse lá para conferir. E uns dias mais tarde, um tempo mais tarde, ele falou para mim: você não quer trabalhar aqui não? E foi meu primeiro emprego no lugar onde Deus me honrou com um limite antigo que os meus pais me ensinaram. E é isso que acontece quando você respeita os limites de Deus. Chega o tempo que Deus vai te chamar para Ele e você vai conviver com Ele na confiança. As práticas bíblicas se tornaram rasas e as pessoas não querem ouvir falar do que leva para o inferno, só querem ouvir falar da prosperidade. E a prosperidade é maravilhosa, e Deus faz, Deus prospera o cristão, Deus muda a vida, mas antes da prosperidade, antes da cura, vem a salvação, e nós temos que primar por esse limite, que antes de qualquer coisa, eu quero Deus. Glória a Deus. Sabe, você conhece a história do bambu chinês? A pessoa vai lá e planta o bambu chinês, e é interessante porque no primeiro ano não aparece nada, no segundo ano não aparece nada, fica aquela coisinha mirradinha, no terceiro ano não acontece nada, agora amanhã você planta 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não acontece nada. No quinto ano esse bambu cresce 12 metros de uma vez só no quinto ano. Em 1 ano, nesse desenvolvimento do quinto ano, o bambu chega a 12 metros. Essa igreja tem quanto de altura aqui? Uns 9? Imagina, 12 metros. Mas sabe o que acontece durante esse período que você não está vendo nada acontecer? No primeiro ano, ele se enraiza. No segundo ano, as raízes se tornam mais grossas e mais profundas. No terceiro ano, além de elas se engrossarem e aprofundarem, elas começam a ir para todos os lados. No quarto ano, ela toma um volume gigantesco embaixo da terra. Ela vai lá embaixo buscar nutrientes. Ela vai para a direita, para frente, para trás, para todos os lados buscando nutrientes. Se torna uma raiz muito ramificada, além de ser, não é só uma raiz, mas ela vai criando, do galho da raiz vai soltando outras, e aquelas outras, e aquelas outras. E de repente, quando esse bambu atinge 12 metros de altura, independente de onde ele esteja, vem o vendaval, bate o vento com muita força, aquele bambu não quebra e não tomba. Não tomba porque tem raiz, e não quebra porque ele está fortificado com todos os nutrientes que as raízes puxaram do solo, para que a sua casca, o seu cerne seja de qualidade. Sabe, os marcos que o Senhor Jesus nos deu, que a Bíblia nos dá, que Deus nos dá, que o Espírito Santo nos entrega, são para que nós criemos raízes. Às vezes o crente chega, se converte e ele já quer ser o grande eu sou, mas não criou raiz, e nunca vai ser o grande eu sou, porque o grande eu sou é Deus. E quando ele aprende isso, então ele lê a palavra, ele ora. Quem ora não entende quem ele é na igreja, porque ele ainda está orando, ele ainda está lendo, ele está criando raiz, ele está se readaptando, ele está buscando nutrientes, e de repente fala: nossa, eu não esperava que cantava tão bem, que pregava tão bem, que orava tão bem, eu não esperava que o ministério fosse tão frutífero. Mas lá atrás, no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, ele estava de joelhos buscando a presença, a vontade de Deus, se purificando, pegando nutrientes, e quando Deus se manifestou, a coisa foi gigante para a glória de Deus. Aleluia!
todas as vezes que os limites são alterados, dá confusão. Toda vez que o mar avança fora do limite que a gente está acostumado, casas são destruídas, carros são engolidos, embarcações são tombadas. Toda vez que o mar avança fora do limite, cidades inteiras, vilas inteiras desaparecem. É ou não é? Cuidado com os limites que Deus lhe colocou, porque se os limites forem alterados, a tua salvação poderá estar sofrendo uma perda eterna. Deus é amor, mas os limites de Deus também serão cobrados. Muda o seu paradigma. O paradigma errado, ele é fatal. E encerrando essa palavra no último versículo desta manhã, Colossenses 1, de 9 a 10, o apóstolo Paulo está orando em favor do povo colossense, e essa oração ela vem com uma declaração maravilhosa, o desejo de Paulo para todos os crentes, e esse é o desejo do pastor para a igreja, de Deus para com o pastor e com a igreja. Colossenses capítulo 1, de 9 a 10, diz assim: oro para que transbordei de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. E eu quero dar uma esmiuçada rapidinho, que estamos chegando ao final. Olha assim: oro para que transbordei de pleno conhecimento. Quem é o vencedor do dia de hoje? É aquele que já sabe tudo? O vencedor é aquele que tem capacidade de aprender. E Paulo está falando: eu oro para que transbordeis de conhecimento. Ou seja, para transbordar precisa estar adquirindo conhecimento. Aonde o cristão adquire conhecimento? Na palavra. Aonde o cristão adquire conhecimento? Na igreja, ouvindo a palavra. Aonde ele tem a fé gerada? A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus, a fim de que transbordei de pleno conhecimento da sua vontade, conhecimento da vontade de Deus. Tem gente que está, não, eu pesquiso todas as religiões. Conheça a palavra de Deus e você vai conhecer todas as coisas. E conhecimento de toda a sua vontade, de toda a sabedoria e entendimento espiritual. Se não tivermos o entendimento espiritual das coisas, vamos entender que a gente não pode remover a cerca, só isso, o marco. Ah não, quem tem uma terra não pode avançar na terra do vizinho. Quando você tem conhecimento espiritual, você vai entender que além desse, ainda existe um outro tipo de marco que você não pode gerar, que é o marco moral, o marco espiritual, o marco tradicional, que foram implantados e ensinados para que a sociedade viva bem. E ainda diz assim: a fim de viver de modo digno do Senhor, ou seja, vivermos digno para o Senhor, para o seu inteiro agrado. Não é para agradar os outros, não é para ganhar like da sociedade, é para ganhar like de Deus. Lembra Davi? Alegrou o íntimo do coração de Deus. Mensagem de quinta-feira, quem não estava perdeu. Frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, buscando conhecimento em Deus e crescendo em Deus. E santidade, Hebreus 12:14, sem a qual ninguém verá a Deus. Fé, Hebreus 11:16, sem ela é impossível agradar a Deus. Romanos 12:1, cultos racionais oferecidos ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável. Todas as coisas nos levam a um pensamento de que devemos ter fé, agradar a Deus, oferecer culto ao Senhor, para que os paradigmas corretos façam parte de nossa vida. Amém? Amém. Quantos entenderam a palavra de hoje? Diga amém. Amém.